O que acontece se você tomar kefir todos os dias? 3 coisas principais. Primeiro, uma melhor digestão. Segundo, defesas mais fortes. E terceiro, seus ossos absorverão melhor o cálcio. Mas aqui está o que ninguém te conta. Primeiro, que nem todos os kefires funcionam da mesma forma. Segundo, que podem interferir com alguns medicamentos de uso frequente em pessoas mais velhas. E terceiro, que existe uma forma específica de tomar o kefir para que não te faça mal. E você me perguntará, por que isso é importante agora? Porque se você tem mais de 60 anos, sua microbiota, ou seja, suas bactérias intestinais, já não são tão diversas como antes. Seu sistema digestivo precisa de mais ajuda e seus ossos começam a enfraquecer. Por isso, introduzir pequenas mudanças, como adicionar kefir, pode fazer a diferença em como você se sente a cada dia. Por isso, neste vídeo, vou te explicar 3 temas importantes. Primeiro, que benefícios reais o kefir tem, segundo os estudos científicos mais recentes. Em segundo lugar, quando você não deve tomar kefir ou deve fazê-lo com precaução, o que é fundamental. E em terceiro lugar, como tomá-lo corretamente para obter o máximo de benefícios e para que não te faça mal. O que te darei é um guia prático para que você possa escolher o tipo de kefir mais benéfico para você, sem se deixar levar pelo marketing, que às vezes pode ser enganoso. Começamos. O que é o kefir e por que não é o mesmo que o iogurte? Você sabe o que realmente é o kefir? Pode parecer com o iogurte à primeira vista, mas na verdade são primos distantes. O kefir é uma bebida fermentada que se elabora deixando atuar uns pequenos grânulos que estão vivos, uma espécie de colônia gelatinosa, sobre leite ou água com açúcar. Estes grânulos contêm uma mistura única de bactérias e leveduras que transformam o líquido em algo completamente diferente. O que é este líquido? Pois é um líquido ligeiramente ácido, suave, com um toque efervescente com milhões de micro-organismos vivos que podem beneficiar a sua saúde. Imagine assim. O iogurte é como uma pequena equipe de 2 ou 3 jogadores. O kefir, por outro lado, é como uma orquestra completa com mais de 30 espécies diferentes tocando ao mesmo tempo. E isso nota-se tanto no sabor como nos seus efeitos no seu corpo. Que tipos de kefir existem? Existem principalmente 2 tipos de kefir. Primeiro, o kefir de leite, que se parece com o iogurte líquido, mas é mais ácido, com um sabor ligeiramente picante e uma textura mais fluida. E em segundo lugar, o kefir de água, que se elabora com água, açúcar e fruta seca. Não contém laticínios nem lactose, por isso também é apto para pessoas veganas ou com intolerância severa. Inscreva-se no canal Vida Saudável 365. E falando nisso, se você tem intolerância à lactose, pode ser que o kefir te surpreenda, porque durante a fermentação, os micro-organismos digerem boa parte da lactose. Além disso, produzem lactase, que é justamente a enzima que muitas pessoas deixaram de fabricar. Por isso, ao contrário do leite normal, o kefir costuma ser muito mais bem tolerado. Isso sim, atenção a um detalhe que muita gente desconhece: o kefir, ao fermentar, gera uma pequena quantidade de álcool natural. É muito pequena, normalmente entre 0,5% e 2%, mas se você está tomando medicamentos como o disulfiram, que têm efeitos parecidos, ou tem proibição de álcool por razões médicas ou religiosas, é melhor consultar antes de tomar kefir. E outra diferença importante com o iogurte: o kefir tem leveduras além de bactérias. Isso o converte em um alimento muito mais diverso do ponto de vista microbiano. Para resumir, não, o kefir não é o mesmo que o iogurte. E sim, contém bactérias vivas benéficas. E sim, poderia te ajudar se você escolher o tipo adequado de kefir e souber como tomá-lo. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. Quais são seus benefícios reais e como pode te ajudar? Que benefícios imediatos o kefir tem para a sua digestão e para as suas defesas? Alguma vez você já sentiu inchaço, gases, digestões pesadas, mesmo sem ter comido tanto? É como se o intestino se rebelasse, não é? Pois é aqui que o kefir pode fazer a diferença. Pode te ajudar a melhorar, e não estou falando de teorias estranhas, nem de modas bio ou coisas do tipo. Falo do que já está comprovado cientificamente. O kefir pode ajudar a melhorar a digestão desde os primeiros dias.
E você me perguntará, por quê? Como isso é possível? Porque os micro-organismos vivos do kefir não ficam só olhando, eles chegam ao seu intestino e colaboram com a sua microbiota, que são esses bilhões de bactérias que vivem dentro de você e que participam na digestão, na absorção de nutrientes e em muito mais coisas. Imagine que seu intestino é como um jardim. O kefir seria como jogar uma mistura de sementes vivas e nutrientes que ajudam a florescer o que é bom e a murchar as ervas daninhas. Em pessoas de 50, 60 anos, onde essa microbiota já começa a ser mais limitada, menos diversa do que antes, esse reforço pode fazer a diferença. Pode te ajudar a ter menos gases, a melhorar o trânsito intestinal e a ter menos sensação de peso. Mas, além disso, há algo importante. Se você já tomou antibióticos e eles afetaram seu estômago e intestinos, o kefir também pode te ajudar a recuperar o equilíbrio. De fato, várias diretrizes médicas já recomendam incluir probióticos, como os do kefir, após tratamentos com antibióticos. Pode ser utilizado para reduzir as diarreias e repovoar a flora intestinal. E aqui vem algo curioso. Você sabia que o kefir também pode reforçar suas defesas? E por que isso? Porque grande parte do seu sistema imunológico vive no intestino. E quando essa microbiota está forte, sua capacidade de se defender de vírus e bactérias também está. Comente sua opinião sobre o vídeo. De fato, o kefir demonstrou combater bactérias problemáticas como a Helicobacter pylori, que causa gastrite e úlceras, e até a Candida albicans, que às vezes aparece na boca. Não é que o kefir seja um escudo mágico, não é isso, mas pode ser uma ajuda a mais, especialmente no inverno ou em pessoas mais velhas que tendem a adoecer mais facilmente. E se você tem netos pequenos em casa, sabe bem disso. Em resumo, estes são os benefícios mais imediatos que você pode notar: melhora na digestão, menos desconfortos e um pequeno impulso às suas defesas naturais. E o melhor é que muitas pessoas notam os efeitos benéficos em poucos dias. Mas cuidado, porque embora o kefir tenha benefícios, não é para todo mundo. E agora vou te contar quando você não deve tomá-lo, ou pelo menos, quando deve ter precaução. Quando você não deve tomar kefir ou deve fazê-lo com precaução. Até agora, te contei o lado bom, mas seria irresponsável não te dizer o seguinte: o kefir não é para todo mundo. Se você tem mais de 60 anos, toma medicamentos ou está cuidando de alguém mais velho, esta parte é importante que você veja. Vamos passo a passo. Primeiro, você toma medicamentos todos os dias? Muitas pessoas tomam fármacos como omeprazol, corticoides, imunossupressores ou anticoagulantes como a varfarina ou o acenocumarol. E é aqui que é preciso ter cuidado. Por quê? Porque o kefir, ao conter micro-organismos vivos, pode interagir com seu sistema imunológico ou digestivo. Por exemplo, se você toma imunossupressores por um transplante, por artrite reumatoide ou lúpus, há um pequeno risco de que esses micróbios, mesmo sendo bons, possam alterar o que não devem. Isso não é frequente, mas em pessoas com as defesas muito baixas, qualquer probiótico poderia ser um risco e é preciso levar isso em conta. Em segundo lugar, e o álcool? O que pouca gente diz é que o kefir, durante sua fermentação, produz uma pequena quantidade de álcool natural. Normalmente é menos de 1%, mas se fermentar por mais tempo, pode chegar a 2%. E qual o problema com isso? Se você toma medicamentos como o disulfiram, que é para parar de beber, ou alguns fármacos que têm esse efeito, ou se precisa evitar o álcool por motivos religiosos, médicos ou pessoais, isso importa. Porque 0% não é o mesmo que 0,5% diário durante várias semanas. Você está grávida ou cuida de alguém que está? Se o kefir for feito com leite pasteurizado e bem conservado, costuma ser seguro. Mas se for caseiro e as condições de higiene não foram bem respeitadas, também pode haver riscos. O mesmo se aplica se você der para uma criança muito pequena ou para uma pessoa idosa e frágil. No caso de ter alergia ao leite, esqueça o kefir de leite. Ele contém proteínas lácteas, caseína, e, embora tenha menos lactose, poderia te causar problemas. E uma última coisa muito prática: se você usa dentadura ou tem problemas digestivos crônicos, é melhor coar bem o kefir. Assim você evita restos de grânulos ou partes não digeridas que poderiam te incomodar.
Em resumo, o kefir é seguro para a maioria, mas se você está em um tratamento médico importante, tem as defesas baixas ou restrições estritas com o álcool, é melhor consultar um profissional antes. Comente se você amou o conteúdo, 0 se não concorda, e inscreva-se se ainda não o fez. Não custa nada e pode evitar problemas. Dito isso, se o kefir é para você, por que não tem nenhum desses problemas que comentei? Aqui vem a parte mais esperada, os benefícios a longo prazo, que vão além da digestão e que podem te ajudar com os ossos, o coração ou o metabolismo. Parte 4.6, de 0 hora 10 minutos e 41 segundos a 0 hora 14 minutos e 44 segundos. Quais os benefícios do kefir a longo prazo para seus ossos, seu coração e seu metabolismo? Se você está pensando em começar a tomar kefir, certamente se faz algumas perguntas. Isso serve mesmo para algo mais do que a digestão? E a resposta, com ressalvas, é que sim, serve, mas com paciência. Vamos por partes. Em primeiro lugar, os ossos. A partir dos 50 anos, a perda de massa óssea se acelera, especialmente a partir dos 60. E se, além disso, você toma corticoides, está na menopausa ou tem uma dieta pobre em cálcio, os ossos enfraquecem quase sem que você perceba. E aqui o kefir pode ajudar de várias formas. Primeiro, porque fornece cálcio biodisponível, como o iogurte ou o leite. Segundo, porque muitas bactérias do kefir produzem vitamina K2, que ajuda a fixar o cálcio nos ossos e não nas artérias. E terceiro, durante a fermentação, são gerados peptídeos bioativos que estimulam a formação óssea. É como se o kefir fosse um mensageiro silencioso que diz ao seu corpo, leve o cálcio exatamente para onde é necessário. Existem estudos sobre isso? Sim, em pessoas idosas, o consumo regular de kefir foi associado a uma melhor densidade mineral óssea e a um menor risco de fraturas. E algo que vai te surpreender, o kefir também ajuda a reduzir as bactérias que causam cáries na boca. É especialmente útil se você tem problemas dentários ou usa próteses, pois as bactérias do kefir produzem substâncias que combatem o Streptococcus mutans, a principal bactéria das cáries. É como uma espécie de enxaguante bucal probiótico natural. Em segundo lugar, a pressão arterial. E se eu te dissesse que dentro do kefir existem pequenas moléculas que atuam como um antihipertensivo natural? É real. São peptídeos que inibem a enzima ECA, a mesma que alguns medicamentos para pressão alta bloqueiam. Em pessoas com hipertensão leve, tomar kefir por várias semanas mostrou quedas modestas, mas significativas, na pressão. Não é milagroso, claro, mas como parte de um estilo de vida saudável, pode somar. Em terceiro lugar, o açúcar e o colesterol. Aqui, a evidência para o kefir é mais limitada, mas promissora. Em pessoas com diabetes tipo 2, alguns estudos descobriram que tomar kefir por cerca de 8 semanas pode ajudar a reduzir a glicose em jejum e a melhorar a sensibilidade à insulina. Também foi observado que o kefir pode, primeiro, reduzir os triglicerídeos, a gordura no sangue, segundo, melhorar a proporção entre o colesterol bom, HDL, e o ruim, LDL, e terceiro, modular a inflamação de baixo grau, que está por trás da síndrome metabólica. Tudo isso faz sentido, se você pensar bem, porque o intestino não apenas digere, mas também regula hormônios, inflamação e apetite. Quando você cuida do seu intestino com alimentos como o kefir, o efeito é notado em todo o corpo, pouco a pouco, com o passar do tempo. Inscreva-se no canal Vida Saudável 365. Claro, é preciso ter em mente que o kefir não substitui medicamentos nem uma dieta variada e equilibrada, mas pode ser um excelente aliado preventivo e complementar, especialmente em pessoas mais velhas com fatores de risco cardiovascular ou metabólico. Agora, para que esses benefícios apareçam, é preciso tomar este kefir da maneira correta, nem demais, nem de qualquer jeito. E no próximo bloco, explico como fazer isso passo a passo e quais são os erros mais frequentes. Como se toma o kefir corretamente para que te faça bem e tenha efeito? Talvez você já o tenha em casa ou o tenha visto na geladeira do supermercado e se pergunte, quanto kefir devo tomar para notar alguma coisa? Pode ser tomado a qualquer hora? E se eu me sentir mal nos primeiros dias, o que fazer? Vamos resolver tudo isso,
porque a forma como você toma o kefir faz toda a diferença, é muito importante. Em primeiro lugar, comece devagar. Se você nunca tomou, não comece com um copo cheio. O kefir está cheio de micro-organismos vivos, como já dissemos várias vezes, e isso, embora benéfico, pode fazer seu intestino se agitar no início. Você pode ter gases, um pouco de inchaço e até mais idas ao banheiro. O ideal é começar com meia xícara por dia, cerca de 100 ml, e se perceber que tolera bem, ir aumentando aos poucos até 200 a 250 ml, que seria uma xícara normal. A segunda pergunta é: quando é melhor tomar? Depende da sua rotina. Muitas pessoas o tomam de manhã, em jejum, para começar o dia com algo leve e probiótico. Outras pessoas o tomam antes de dormir, porque não é pesado e ajuda a regular o trânsito intestinal. E se você o misturar com algo como frutas, aveia ou sementes, ele se torna um café da manhã ou um jantar muito completo. Apenas evite tomá-lo logo após uma refeição muito pesada, pois pode não digerir bem e você culparia o kefir, quando o problema, na verdade, é a combinação que você fez. Com que frequência se pode tomar o kefir? Não precisa ficar obcecado. Você pode tomá-lo diariamente, se quiser, ou 3 a 4 vezes por semana, se preferir variar. O importante aqui é a constância, porque os efeitos, especialmente os relacionados à microbiota intestinal, são notados com o tempo, não de um dia para o outro. Aqui estão alguns conselhos práticos para evitar desconforto. Primeiro, não o tome gelado, direto da geladeira. Tire-o alguns minutos antes para que atinja uma temperatura mais ambiente, seu estômago agradecerá. Em segundo lugar, se você o faz em casa, coe-o bem. Algumas pessoas mais velhas se sentem melhor sem as partes mais densas. Depois, se algum dia ele te fizer mal, não o descarte completamente. Ajuste a dose, mude o horário do dia ou experimente o kefir de água. E uma vez aberto, é importante consumi-lo em no máximo 3 a 7 dias. Se tiver um cheiro estranho ou mofo, descarte-o sem hesitar. O importante não é tomar muito kefir, é tomá-lo bem. Comente sua opinião sobre o vídeo. Pense nele como uma semente que você rega dia a dia. Você não precisa inundá-la, só precisa dar o ambiente adequado para que ela cresça e faça seu efeito. E falando nisso, qual kefir é melhor? O caseiro ou o que você compra no supermercado? São todos iguais? A seguir, vou te dar um guia claro para escolher o melhor kefir sem se deixar enganar. É melhor o kefir caseiro ou o que você compra no supermercado? Se você chegou até aqui, provavelmente já está convencido a experimentar o kefir. Mas agora vêm as perguntas: que tipo de kefir escolher? Qualquer um serve. E como saber se é bom de verdade ou se só parece saudável pela embalagem? Vamos por partes. Em primeiro lugar, o kefir caseiro é a opção mais viva, mas também a mais delicada. Fazer kefir em casa tem uma vantagem importante: os micro-organismos estão mais ativos e variados. É o que se chama de um ecossistema vivo. Mas são necessários alguns cuidados: sempre usar leite previamente pasteurizado, nunca leite cru, limpar bem os utensílios, controlar o tempo de fermentação, normalmente entre 24 e 48 horas, e guardá-lo sempre na geladeira. Se fermentar demais, pode ficar muito ácido, com mais gás e até um pouco mais de álcool. Por isso, se decidir fazer em casa, comece com pouca quantidade e siga boas instruções. Depois temos o kefir de supermercado, que é prático, mas nem todos são iguais. E aqui vem o importante: nem tudo que diz kefir na embalagem realmente o é, do ponto de vista dos benefícios. O que devemos olhar? Primeiro, que esteja refrigerado. Se estiver em temperatura ambiente, provavelmente foi pasteurizado após a fermentação e já não tem probióticos vivos. Segundo, que diga com culturas vivas ou contém micro-organismos ativos. Terceiro, que não tem açúcares adicionados desnecessários. E quarto, que não seja simplesmente um leite fermentado pasteurizado, pois isso já não fornece probióticos. Um bom kefir comercial pode ser uma excelente opção. Existem também sachês com fermento de kefir desidratado, que não têm tanta diversidade microbiana, mas podem ser uma boa forma de começar. Em resumo,
O kefir caseiro bem feito é mais vivo, mas requer mais cuidado, e o kefir comercial pode ser muito bom se você souber escolher. Perguntas sobre o kefir. Pode-se tomar kefir se tem o síndrome do intestino irritável? Em muitos casos, sim. Algumas pessoas melhoram, mas não cai bem para todos. Comece com pouca quantidade. O kefir engorda ou ajuda a emagrecer? Não é um alimento milagroso, mas pode ajudar a sentir mais saciedade e regular o intestino. A versão sem açúcar, em doses moderadas, não engorda. O que acontece se eu o deixar vários dias na geladeira? Ele se torna mais ácido, mas continua seguro por 5 a 7 dias. Se o cheiro ou a aparência estiverem estranhos, jogue fora. O kefir perde o efeito se eu misturá-lo com fruta? Não, na verdade é uma ótima maneira de torná-lo mais saboroso. Apenas evite aquecer o kefir, pois o calor pode matar os probióticos. Kefir e iogurte bio são a mesma coisa? Não. O iogurte tem principalmente bactérias, o kefir é mais complexo, com bactérias e leveduras. Posso tomar kefir com o estômago vazio? Sim, muitas pessoas preferem em jejum, mas se você tem um estômago muito sensível, tome-o após comer algo leve. Vou resumir o que foi explicado sobre o kefir em 3 frases. Primeiro, o kefir não é um iogurte qualquer, é um fermentado vivo que pode ajudar a melhorar sua digestão, suas defesas e até a saúde dos seus ossos. Segundo, não é para todo mundo. Se você toma certos medicamentos ou tem defesas baixas, consulte um profissional. Terceiro, e o mais importante, não é preciso tomar muito, basta incorporá-lo com constância, começando devagar. E agora é a sua vez. Comente se você amou o conteúdo, 0 se não concorda, e inscreva-se se ainda não o fez. Diga-me nos comentários se você já toma kefir, se te fez bem ou mal. Eu sempre leio e às vezes eles me dão ideias para outros vídeos. E se o vídeo foi útil para você, compartilhe-o com alguém que precise de uma ajuda natural para a sua saúde.